meu Deus, é verdade. Mas, aquele momento, meu Deus, tá certo. Tá certo isso? Não tá. Então, a primeira coisa é, passa pela Bíblia. Você imagina as pessoas falando um trem desse pra você? Claro que não. Salve, salve! Muito bem-vindos ao mais Pode Isso, Pastor. Eu sou o pastor Tiago Peite e hoje eu estou aqui com a pessoa mais incrível desse mundo, a minha menininha, a pastora Vanessa. Seja muito bem-vinda, meu amor. É muito bom compartilhar a vida com você e também esse momento especial do nosso podcast. Sabe, nós estamos muito felizes porque nós estamos realmente cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mais uma parte do propósito dele, não é verdade? Exatamente, né? Muito bom quando aquilo que o Senhor coloca no nosso coração sai do papel e realmente, né, faz todo um sentido, né? Ganha Estar vida, aqui, né? ganhar vida. É incrível. Muito bom. O nosso tema de hoje, dando sequência à nossa série, é Ouvindo a Voz do Espírito Santo. Sabe, a gente ouve falar tanto sobre o Espírito Santo, não é verdade? Nós ouvimos pessoas dizendo que o Espírito Santo falou com elas, mas afinal de contas, como que é isso? Sabe, ele fala com a gente, como que ele fala, como que é a sua voz? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E aí, você está preparado? Estou preparado. E você, está preparado para essa conversa com a gente aqui? Muito bom, incrível. Fantástico a sua animação hoje. Mas antes de nós darmos início, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, você falasse um pouquinho sobre você. Bom, eu sou a Vanessa Peite, né? Estou casada com o Thiago. Nós nos casamos em 2011. É mais fácil falar assim. Brincadeira, amor. 2 de abril. 2 de abril de 2011. Sou mãe de 3 filhos, da Clara, do Miguel e do Pedro. E atualmente, né, nós estamos no ministério juntos, né, no AN, com os jovens e os adolescentes, com toda uma liderança incrível junto com a gente. E também eu escolhi me dedicar à minha casa, então assim, abrir mão da minha carreira profissional para cuidar da minha família, literalmente. E tem sido incrível. Dia após dia são novas descobertas com o Espírito Santo. E é isso, gente. O resto vocês vão vendo aqui, ó. A pessoa normal, intensa, que ama aproveitar os momentos ordinários da vida, né? Os momentos simples, de forma extraordinária. Essa sou eu. Muito bom. Caramba, aproveitando os momentos simples de maneira extraordinária. Exatamente. Já anota aí, já usa como frase de efeito, já posta no Instagram que vai dar bom. Então vamos lá? Vamos lá. Primeira pergunta. Eu separei algumas perguntas aqui pra gente conversar, para seguir uma direção, e realmente vai ser incrível, tá? Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm em ouvir a voz do Espírito Santo é porque elas acreditam que ele está distante delas. Seja por algum momento difícil na vida que elas atravessaram, que elas sentiram que estavam sozinhas, ou ainda por conta do passado e de decisões ruins que elas tomaram. Como que você enxerga isso? Bom, eu acredito, né? Eu sempre tenho algo assim comigo, e eu até já falei sobre isso, que lá atrás, quando Deus escolheu nos criar, ele já sabia toda a nossa história, porque ele é o Deus que cria o fim para voltar para o início. Ele já conhecia todos os nossos erros, os nossos acertos. Ele já conhecia todas as nossas escolhas, tudo aquilo que nós iríamos fazer. Então, partindo disso, é muito difícil pensar assim, eu não consigo ouvir o Espírito Santo por conta das decisões, ou porque eu me sinto culpado, ou porque ele está longe de mim. Porque se fosse algo assim que Deus não quisesse, né, o Espírito Santo não quisesse se relacionar com a gente, nós não estaríamos aqui. Mas ele escolheu nos criar e esperar milhares de anos até nós nascermos para poder nos encontrar, para poder estar com a gente. Ele já sabia como ia ser a nossa voz, ele já sabia como nós iríamos nos comportar, mas ele esperou milhares de anos para que ele pudesse ter esse relacionamento com a gente, né? Para que ele pudesse ouvir a nossa voz, chamando ele por ele, conversando com ele. Então, por causa desse amor, a gente entende que é tudo realmente pela graça dele. É porque ele escolheu. Ele escolheu, né? E Jesus escolheu nos perdoar e o Espírito Santo nos convence. Então, assim, não é uma coisa assim, eu vou me convencer que eu estou errada e por isso eu vou ter relacionamento. Não. Ele nos convence. Ele quer nos convencer. Por quê? Porque você vai convencer alguém, você vai se dar o trabalho de convencer alguém que você não quer nada com essa pessoa? Não. Cara, essa pessoa
tanto faz, é relevante para mim. Para que eu vou perder o meu tempo indo lá e convencendo essa pessoa de uma coisa que eu quero que ela faça, ou de uma coisa que vai me aproximar dessa pessoa? Não faz sentido isso. Você acredita que talvez as pessoas elas tenham essa barreira em relação ao Espírito Santo? E também quando a gente vai falar também sobre Jesus, o próprio Deus Pai, é porque elas enxergam talvez a figura paterna terrena e traz isso para a divindade. Então, da mesma maneira como elas tiveram talvez um mau relacionamento na infância, na adolescência, isso criou uma distância e por isso ela não consegue se enxergar com o filho e por isso ela não se acha talvez merecedora e digna de ter um relacionamento com alguém santo. Com certeza. Por quê? O que acontece, né? Então, a pessoa ela não teve um bom relacionamento com o seu pai, ou talvez não teve um pai, ou talvez conheceu o pai por muito pouco tempo. Quando isso desenvolve, fica faltando algo na vida, né? Porque o pai, ele firma o caráter, ele firma a autoestima. E a autoestima, ela mexe muito com isso de você não precisar provar nada para ninguém. Porque a autoestima, quando você tem uma autoestima firmada, principalmente uma identidade, uma autoestima firmada em Deus, você sabe quem você é, e você sabe que você não precisa provar nada para ninguém, você vai dar o seu melhor porque você vai se vencer todas as vezes, certo? Mas você não precisa provar, você não tem que ficar o tempo todo agradando alguém para que alguém veja o seu valor. E aí, muitas vezes, quando falta essa figura paterna, é onde a pessoa ela tem isso dentro dela, e a pessoa fala assim: eu preciso provar o meu valor o tempo todo, porque não teve alguém que ensinou a afirmar a identidade, Uhum. alguém que ensinou a sair toda, que é trabalhar a essência da pessoa e falar assim: você é bom nisso, você é boa nisso, vamos trabalhar nisso, porque o seu tesouro está aí, você vai brilhar para o mundo inteiro te ver. Não tem isso. Então, quando não tem isso, a pessoa vai ficar perdida, entendeu? E aí a pessoa, ou se o pai é muito autoritário, aquela coisa tipo assim, você precisa provar o seu valor, ou então assim, sabe, aquela coisa que vai falar assim, meu, Deus só vai me ver, Deus só vai me querer, Deus só vai se aproximar de mim se eu fizer algo para ele. E se eu fizer algo e não qualquer coisa, se eu fizer algo que realmente demonstre um valor, se eu fizer algo que realmente ele vai falar assim, nossa, tô orgulhoso do meu filho, como se a gente fosse surpreender Deus. Mas Deus não tem nada a ver mais com isso, mas realmente existe isso de nós carregarmos, porque se um pai que a gente vê, ou que não viu, mas que nos vê, mas você sabe assim, é terreno, é algo que a gente pode pegar, pode abraçar, pode ver, é assim? Quem dirá um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, e aí também pode entrar a religiosidade. Como é que pode um Deus tão grande, um Deus Exato. criador? Você não pode, você tem que ser santo para entrar na presença dele, e isso e tal. Só que aí as pessoas se esquecem, né, do que fala no Novo Testamento, que o véu se rasgou e não existe mais separação entre nós e Bom, Deus. Não existe. Nós criamos essas barreiras. Nós ficamos com isso na cabeça de eu tenho que provar meu valor, Deus só vai me amar se eu fizer isso, se eu for santo e tal. E aí, quando a pessoa de repente se sente culpada, se sente frustrada, porque começou a orar, parou, começou a ler a Bíblia, parou. Ou então fez alguma coisa que não deveria fazer. Aí, às vezes, a pessoa ela correr para o Espírito Santo, uhum, né? Que tem que ser aquele, igual quando a gente, o que uma criança faz quando ela erra ou faz alguma coisa. A primeira coisa, o primeiro impulso é ela olhar para a cara do pai e da exato. mãe e falar: acho que eu não devia ter feito isso aqui, acho que eu fiz caco aqui, né? Mas, e aí, mesmo com medo, a criança já vai correndo contar, porque é o contato que depois vê, né? E esse tem que ser o nosso impulso, sabe? Quando a gente fizer alguma coisa, ou é correr para ele, é correr para o Espírito Santo, Espírito Santo, ó, pisei na bola aqui, eu fiz isso aqui, eu fiz, sabe? E não se esconder. Mas por conta dessa figura paterna aqui na Terra não ter sido um bom exemplo, uma figura sólida, realmente, isso daí é passado para Deus. E aí tem que tirar isso daí, né? Porque Deus ele jamais, jamais não pode ser o melhor pai da face da terra. Deus é incomparavelmente melhor do Espírito Santo. Então, assim, tem que ser ao contrário, não pode ser desse jeito. Mas é o que mais acontece, é o que a gente mais vê. A culpa faz a pessoa se fechar, se retrair, se Uhum, esconder numa caverna e ficar remoendo aquilo, né? exato. A própria Bíblia fala, né, que Jesus ele intercede, né? O Espírito Santo. Jesus quando ele foi aos céus, a Bíblia fala assim: eu vou deixar para vocês o Consolador. E a gente sabe que Consolador na Bíblia, no grego, significa Paracleto. Comumente a gente fala, traduz por advogado.
Mas geralmente a gente olha para um advogado e a gente procura um advogado nas situações mais difíceis. Geralmente quando você já está encrencado, certo? E muitas vezes a gente não vê a figura do advogado, às vezes, como alguém que muitas vezes é um advogado de defesa, criminal, certo? Você vai olhar para o advogado criminal, nada contra o advogado criminal, tá, gente? Nós amamos os advogados criminais, tá? Mas você pensa no advogado, não, que alguém vai me defender, independente se ele acredita em mim, se ele não acredita em mim, ele quer ganhar a causa. Mas quando a gente estuda a palavra paraclete, o que significa? Significa estar ao lado de. É alguém que realmente se põe ao seu lado, que luta a sua causa como se fosse realmente a dele. Né? Então a gente vê alguém que, o Espírito Santo, alguém que é o protetor. É alguém que cuida, que nutre, que nos guia, que nos dá direção. É aquele que nos defende. É por isso que nós não precisamos nos defender diante das situações. Mas a gente gosta de brigar, não é verdade? A gente, ai, se alguém falar mal, assim, ai, se alguém causar alguma coisa, não, porque eu vou falar a verdade, ele vai me engolir. Então, e por que isso tem a ver com a pergunta? Porque eu me defendo quando eu acho que eu estou sozinho. Eu me defendo quando eu acho que não existe ninguém. Uma criança, por exemplo, na escola, vamos supor, nós temos 3 filhos. Mas vamos pegar, quando eles eram pequenininhos, um ainda era, mas quando eles eram bem pequenininhos, qual que é a ideia de uma criança? Se uma outra criança briga, fala o quê? Eu vou chamar quem? Eu vou chamar o meu pai. Eu vou rodar pro meu pai. Por quê? Porque o pai defende. É, E tem a quem defende. é, Só que conforme a gente vai crescendo, se nós não mantivermos um relacionamento bom com os nossos pais, nós vamos criando uma barreira e a gente transfere isso para Deus. Ou seja, eu acho que eu estou sozinho. Talvez aquilo que eu aprendi na minha infância sobre Deus que estava comigo era algo, talvez uma historinha para eu dormir. Quando na verdade é a maior verdade de todos os tempos. E essa é uma mentira que o diabo coloca na nossa mente, de que é, nós estamos sozinhos. E que as vozes que eu ouço, cara, não é seu não, não é sua voz. Não é verdade? é verdade. É. Porque é muito mais fácil, né? É impressionante, né? É muito mais fácil. O ser humano, ele pega uma coisa ruim assim, ele tem algo ruim e algo bom para acreditar, né? Ele vai lá e ele pega algo ruim para acreditar, né? Sim. E porque é muito mais fácil. Porque a Bíblia mesmo fala sobre isso. É melhor você dar do que você receber. Se é melhor você dar do que você receber, como que na nossa mente nós teremos uma concepção de que Deus nos deu a salvação porque Ele quis? Pela graça dele nós somos salvos, não por aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos faz com que a gente se aproxime mais dele, né? Hum. Só que Deus não tem filhos prediletos, para ele é todo mundo igual. Mas tem aqueles que vão buscar mais, vão ser mais próximos ali dele e vão entender essa verdade, Exato. entendeu? Mas muitas vezes é difícil, porque, como a gente estava falando, se um pai de sangue, né, de carne que realmente gerou ali, né, junto ali, o filho ignora, ou abandona, ou rejeita, ou fala se vira, ou então fala assim, seja independente, vai fazer suas coisas, vai atrás da sua vida, não vou entrar nos seus problemas, ou então simplesmente vira as costas e vai embora. Como é que a gente vai acreditar que um Deus que a gente não vê, o Espírito Santo, entendeu? Que é o Espírito de Deus, que o Senhor soprou o fôlego dele em nós, que mora. Como? Como que ele vai, entendeu? Nos amar de graça? Como que ele vai simplesmente dar alguma coisa pra gente que na verdade é a eternidade, que na Uhum. verdade é a paz, que na verdade é o amor, que na verdade é o perdão, que é tudo aquilo que mais importa na nossa vida, sendo que coisas mínimas sempre vão custar alguma coisa. A gente sempre vai ter que fazer alguma coisa Com certeza. no nosso esforço. Então, como é que a gente vai ganhar algo que é tão importante pra Uhum. gente? E aí a gente não consegue entender, porque a gente acha que a gente precisa merecer, como se fosse um cãozinho de recompensa. Faz isso que eu vou te dar isso daí. Uhum. Só que nós somos filhos. Exato. E é interessante porque o primeiro passo para você poder ouvir a voz do Espírito Santo é ter certeza que você não está sozinho, que ele está com você. Porque como você vai ouvir a voz de alguém que não existe, está longe de você? Não tem como. Você só ouve a voz de quem está Certo? perto.
Então, nós sabemos que o Espírito Santo é o nosso Consolador e ele está com a gente o tempo todo e ele quer se relacionar com cada pessoa. Não há distinção. É o desejo dele, ele quer se relacionar, certo? Então quer dizer que nós devemos buscar esse relacionamento. Mas nem sempre isso é fácil. Essa busca é fácil. Por quê? Quais são os desafios da busca por um relacionamento com o Espírito Santo? Eu acredito que a primeira coisa seja medo. Porque quando a gente não conhece alguém, e alguém fala assim, você vai conhecer uma pessoa nova. Qual é o sentimento que vem? Aquele sentimento assim, que ele fica pensando, nossa, eu conheço alguém, nossa, com o que eu vou conversar? Nossa, eu vou ter que entender alguma coisa sobre o que essa pessoa, pelo menos o que essa pessoa Uhum. gosta, para começar ali uma conversa, entendeu? Para que seja algo assim, não seja aquela coisa assim, tá frio, né? Tá só, não tem pai não, nem mãe, né? Aquela coisa sem graça, aquela coisa travada, sabe? Então, eu acredito que seja esse medo. E também o medo de assim, nossa, mas como é? E se acontecer alguma coisa comigo? Se eu sentir ele de uma forma assim tão forte e Uhum. ter medo da presença de Deus por ser algo que ainda não conhece, né? A manifestação ali do Espírito Santo. E também eu acredito que seja também por falta de, eu posso dizer, aquela falta de entendimento, a falta do senso do quanto ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Porque a partir do momento que a gente pensa assim, a gente vai fazer de tudo para estar com ele, independente se esteja de madrugada, se independente. Nós vamos conseguir, nós vamos buscar um jeito, nós vamos buscar uma forma de estar com ele. Sim. Então, esse senso de que ele é a pessoa mais importante, é a pessoa que, meu, sem ele eu não vou viver, entendeu? Sem ele, como é que eu vou dar os próximos passos da minha vida? Como é que eu vou saber a direção da minha vida se eu não estiver com ele? Então, acho que quando a pessoa se dá conta disso, ela vai fazer de tudo para buscar como quem busca um tesouro mesmo, entendeu? Literalmente, como quem busca um tesouro e fala assim, eu vou buscar até achar, até o encontrar. E quando a gente vê isso aí na Bíblia, eu entendo muito aquele versículo, né, falando sobre isso. Fala assim, bate e abrir-se-vos-á. Pedis, entendeu? Busquei e achareis. Não é uma coisa assim, queira e plim plim. Uhum. Esfrega a lâmpada que o gênio saiu. Não, você busca, você quer estar Esforço, com ele, né? dedicação. Dedicação, é você preparar, porque se for alguém na sua casa, ou até mesmo assim dentro de casa, né? E aí a gente sempre prepara a nossa casa primeiramente para quem tá dentro. Uhum. A gente não deixa a nossa casa bagunçada. A gente não vai deixar a casa bagunçada, as coisas de qualquer jeito, pra gente sentar lá e assistir um filme junto, sentar lá e fazer alguma coisa. Verdade. Então, se é pro Espírito Santo, é arrumar um lugar, sabe? Mostrar que ele é importante. O Espírito Santo está arrumando um lugar para nós aqui, entendeu? Uhum. E muitas vezes, às vezes as pessoas, assim, por muitas vezes não pensarem, nós também não pensarmos, "Não, mas ele é uma pessoa, se ele é uma pessoa, onde ele vai ficar quando estiver conversando comigo em pé?" Entendeu? Já parte por aí. Aí se você fala assim, tanto faz. Mas se você faz tanto faz, então é porque você não acredita que ele vai estar ali com você. Sim. Então, as nossas pequenas atitudes, não é porque sempre vai falar, não, então eu vou dar uma de doida aqui. Não! As nossas pequenas atitudes vão demonstrando a nossa fé. Uhum. Então, se a gente põe uma cadeira para ele estar com a gente demonstra nossa fé, que acredita que ele vai estar ali. Se a gente chama ele para estar com a gente, fala assim, Santo, eu organizei aqui um ambiente para nós, é porque a gente acredita que ele vai estar ali. E muitas vezes falta essa fé. Só que aí a Bíblia fala, né? A fé, a certeza das coisas que nós não vemos, é a prova das coisas. Espera. Isso, exatamente. Então, o que que acontece? Se a gente espera encontrar com ele e a nossa fé vai estar ali, Uhum. é aquilo que vai acontecer. Agora, se a gente for olhar de qualquer jeito e não ter zelo pela presença dele, não ter esse cuidado, esse zelo de preparar um ambiente para estar com ele, a gente não está demonstrando que a gente tem certeza que ele vai estar ali. Uhum. São pequenos detalhes. Como no relacionamento, por exemplo. A gente pode acordar, ficar o dia inteiro sem se falar e eu falar pra você assim, mas eu sei que você me ama, eu não preciso ficar falando isso todo dia pra você, Uhum. eu não preciso conversar com você durante o dia, eu não preciso perguntar se você dormiu bem, eu não preciso perguntar que horas você vai chegar, eu não preciso perguntar, entendeu? Só que o zelo pelo nosso relacionamento faz com que a gente converse, faz com que a gente mande mensagem. É simples, entendeu? As pessoas com quem você quer se relacionar, porque você sabe que outra pessoa vai receber.
Então, por que não agir assim com o Espírito Santo? Só porque você não vê? Uhum. Mas nós precisamos ter fé. Então, falta essa fé, esse zelo, esse cuidado, talvez esse entendimento, esse passo de ousadia, de fé, para falar assim: eu não estou vendo, mas eu sei que ele vai estar aqui. Sabe? Não é sobre coisas chiques e sobre. Não. É no ambiente ali onde você está. Se você sentar na sua cama, liberar um espaço, faz para o Santo, senta aqui comigo. Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo, eu vou lá fazer tal coisa. Espírito Santo, vem comigo. Esse costume de trazer ele, inserir ele, sabe? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Porque isso demonstra a nossa fé. Onde a gente vai, a gente demonstra se eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor vai falar comigo. Porque não foi a gente que disse. Jesus disse que ele ia subir para que pudesse vir o Espírito Santo. E ele quem ficaria aqui com a gente, o nosso consolador. Sim, Nós precisamos dele. exato. Entendeu? Então falta isso, esse entendimento. Porque daí, esse entendimento, na minha concepção, é o que faz essa busca. Porque a pessoa fala assim, meu, então peraí, se eu posso ter isso comigo todos os dias, por que que eu não tenho? Agora eu quero. Uhum. E agora eu vou buscar. Entendeu? Eu acredito muito que seja isso. E quando nós vamos, por exemplo, num culto, igual nós tivemos agora, Nossa. nesse último sábado, nós sentimos a presença forte do Espírito Santo, marcante, palpável. A gente sai de lá impactado, a gente vai buscar ele e a gente não sente da mesma maneira como nós sentimos, ou nós gostaríamos, ou imaginávamos que nós iríamos sentir. Você acha que, acredita, né, que eu não sentir ou não ouvir de imediato, num curto período que eu estipulo, como razoável para que eu ouça a voz do Espírito Santo, isso faz com que as pessoas desistam de buscá-lo? Sim, eu acredito que sim. Porque nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos algo rápido. Então, assim, Deus. Fast food, né? É. Miojo. Então, assim, ó, Espírito Santo, é o seguinte, assim, tipo, já que o Senhor escolheu estar comigo, eu vou te buscar. E assim, só que eu tenho, tipo, 5 minutos. Então, em 5 minutos, o senhor tem que falar comigo, porque daqui a pouco eu preciso sair. Ou então, a gente fala assim, não, Espírito Santo, eu quero sentir o Senhor assim, assim. Não que a gente não possa pedir, né? Eu peço, às vezes eu vou dormir e falo assim, Espírito Santo, eu tenho tanta coisa para orar, mas vamos fazer o seguinte, me dá um sonho de algo que esteja acontecendo aqui que eu não estou entendendo. Ele me dá. A gente pode pedir. Eu peço as coisas para você, eu pede. Sim. Quem tem ainda pai, quem tem mãe, não pede as coisas. Ô, mãe, você pode fazer isso aqui pra mim? Eu faço, pode fazer isso aqui. Ô, Espírito Santo, Mas você por que pode fazer você isso aqui pede pra mim? isso? Quando há o quê? Relacionamento, Intimidade. intimidade. É, intimidade. Aí, às vezes a gente vai e aí, ou então a gente fica ali horas achando que o negócio é o tempo. Eu posso orar tantas horas, eu preciso orar tantas horas, eu preciso acordar para hora e orar tantas horas, porque senão eu não vou conseguir. Exato. E às vezes a gente acha que é como se fosse uma receitinha de bolo que a gente tem que fazer. E daí o Espírito Santo ele tem que responder daquele jeito, naquela hora. Ele tem que, sabe, assim, ele Quase tem que, que. é quase que a gente estivesse formatando É, o jeito que ele tem que se relacionar para que eu me relacione com ele. Porque como se se não a for gente assim, fosse. não rola Por para quê? mim. Porque as pessoas, se não for assim, sabe como que é, né? Eu não consigo acreditar. Eu só consigo. Muitas vezes, assim, a ideia é como se a gente só conseguisse se manter constante se a gente sentisse a presença dele todos os dias. Mas a nossa vida, da mesma forma, mas a nossa vida não é assim. Nada na nossa vida é igual todos os dias. Por Exato. mais que nós tenhamos uma rotina diária, as coisas, gente, elas vão mudar. Se tem uma coisa que pode acontecer, realmente são imprevistos na nossa rotina. É verdade. E mesmo se a gente fizer tudo igual, nunca vai ser perfeitamente igual. Nós não somos, digamos assim, 100% iguais todos os dias. Né? Dependendo do Verdade. horário ali, como a gente é, muda. Então, muitas vezes a gente quer formatar o Espírito Santo. E como muitas vezes também isso não chega, não é maldade, é que muitas vezes a pessoa fala assim, meu, eu quero sentir isso. Então, eu senti isso, então eu vou lá na minha casa amanhã e depois eu sei que eu vou sentir porque a pessoa quer aquilo. Ela quer sentir essa presença de novo. Ela quer falar, eu não quero nada menos do que isso. Exato. Entendeu? Então, não é errado isso, porque ela tá querendo. Só que tem muitas coisas aí. Você criar um relacionamento para você entender quando o Espírito Santo fala com você.
Exato. Ali, quando você está no ambiente ali de uma reunião, de um culto, você sabe que é ele porque fica tudo muito intenso. Você sabe que ele está ali falando com você, Uhum. entendeu? Agora, quando você está ali no seu quarto ou no seu dia a dia, você tem que entender como é que o Espírito Santo fala com você. Você tem que captar a mensagem que ele está passando. E às vezes a gente acha que, ele não quer falar comigo, então deixa quieto. Na verdade, não. Na verdade, o Espírito Santo ele nos ensina qual é a forma. Por quê? Porque ele tem uma forma de falar com cada um. O Espírito Santo é a pessoa mais criativa. Então, Exato. ele tem uma forma de falar com você, comigo, com outras pessoas, que só esse tempo de intimidade vai falar. Às vezes ele vai falar através da Bíblia, às vezes ele vai falar através do louvor, às vezes ele vai falar através da música, às vezes ele vai falar de mil e uma maneiras. Então, quantas vezes, por exemplo, eu já fiquei ali orando 2 horas de manhã, lendo a Bíblia, estava fazendo devocional e nada, não senti nada. Não assim, desmerecendo, mas eu realmente não senti nada. Senti como se eu realmente estivesse ali orando, lendo a Bíblia, tipo assim, ó Deus, eu sei que o Senhor está me ouvindo, mas eu não senti de uma forma especial. E aí, de repente, lá, eu tava lá num dia lá, lavando a louça, os afazeres normais. Em 15 minutos, ele veio, falou algo ao meu coração e resolveu tudo aquilo lá que eu tava orando já fazia dias. Foram 15 minutos chorando, ouvindo ele, entendendo o que ele estava falando, pronto, acabou. Uhum. Só que antes teve orações nos outros dias, antes teve. Então, assim, aí às vezes a pessoa fala assim, mas tem gente que começou agora e já está sentindo, então a gente não pode se comparar. A gente não pode comparar nossa vida de oração com a vida do outro, a gente não pode comparar a forma como o Espírito Santo fala com a gente, como fala com outra pessoa. Nós temos que ter paciência. Uhum. Buscar ele porque ele é, e não pelo que ele pode oferecer, e não por como ele pode manifestar a presença dele em nós, porque vai chegar no tempo em que cada um vai entendendo. Se o Espírito Santo está falando isso para mim, mas isso é intimidade. Uhum. Intimidade. Hoje só de você me olhar, eu sei o que você está querendo dizer. Exato. Mas isso não é intimidade, Tempo. é tempo. Então nós também precisamos desenvolver tempo. Por quê? Porque ele é Deus. E outra coisa, gente, ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser. Então, se ele quiser se manifestar com uma forma amanhã, ele vai. Se ele não quiser, se ele quiser fazer silêncio, porque ele quer ver até onde você vai ir, até esticar a sua fé, entender. Entendeu? Também. É verdade. Ele vai. Com certeza. Ele vai, ele conhece o nosso coração, Sim. ele sabe do que a gente precisa. E às vezes a gente age como uma criança birrenta. Uhum. Mas eu oro, 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 Deus não fala comigo, então eu não quero mais. Então eu vou buscar as outras coisas que eu tenho aquele prazer imediato. Vou buscar as outras coisas que me dão um resultado imediato. E aí corre atrás daquilo que é mais fácil. Uhum. Mas você mesmo falou uma coisa sobre a espera. Exato. É aquilo Que que eu a acho. espera, a espera mostra, a espera revela o valor do esperado. O valor. Essa é uma frase que eu peguei no livro do pastor Claudinei, Sim. que ele fala exatamente sobre isso. Eu não vou achar agora, né? Queria achar agora, né? No meio aqui de tudo isso, né? Mas quem sabe, né? Eu achar. Preciosos promessas. Exato, mas ele fala realmente sobre isso, que a busca pela presença de Deus, a busca insaciável pela presença do Espírito Santo faz com que o céu se abra sobre as nossas vidas. Mas a espera revela o valor do esperado. Quanto tempo nós estamos dispostos a esperar para podermos ouvir a voz do Espírito Santo? E o que a pastora Vanessa falou, nossa, excelente, nossa, a pastora Vanessa, que a Vanessa falou, meu amor, minha menininha, falou é o quê? Que ele vai se manifestar e vai fazer cada dia de um jeito. Lógico que eu gostaria que todos os dias eu sentisse a presença dele tão marcante que eu quase não consegui sair andando no meu lugar secreto lá e como se tivesse me arrastejar. É isso que nós queremos. Mas muitas vezes ele fica em silêncio. Mas não é porque ele está em silêncio Que não. que eu estou sozinho que eles não estão. E isso é intimidade. Quantas vezes a gente ficou ao lado um do outro em silêncio? Sem se sentir constrangido ou incomodado. Né? Exatamente, porque o silêncio faz parte de um diálogo, de um relacionamento, né? E falando um pouco sobre isso, você já começou a adiantar algumas coisas que é importante, porque quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, não importando o tempo, nós encontramos sim a sua presença. E assim a gente vai ouvir a voz dele. Mas aí começam algumas coisas. Como que eu posso ouvir a voz do Espírito Santo? Quando eu sei identificar quando é ele que está falando, quando é a minha mente criativa que está falando, a minha mente enganosa que está falando, ou as vozes que me cercam, como é a voz dele? Como que ele fala com você?
Eita, ó, vamos lá. Gente, isso é muito legal, né? Porque assim, existem muitas formas, né? E, vixe, quem sou eu pra falar as formas como o Espírito Santo pode falar com cada um, misericórdia. Mas assim, é, é muito interessante porque tem algumas características que a gente começa a entender quando ele está falando com a gente, né? A primeira coisa, o Espírito Santo nunca vai falar algo que vá contra a Bíblia. Exato. Então é importante nós conhecermos a Bíblia, porque às vezes eu falo assim, o Espírito Santo mandou eu fazer tal coisa. Aí você olha como meio esquisito, né? Porque acho que a Bíblia fala o contrário disso. Então a gente tem que prestar atenção. Por isso a gente tem que conhecer a Bíblia. Primeiro passa pelo crivo da Bíblia. Não, isso aqui tá na Bíblia. Igual quando uma vez uma pessoa, muitos anos atrás, falou assim, nossa, o Espírito Santo mandou me divorciar da minha esposa. Ai, meu Deus, é verdade. Rapaz, sabe a tela azul? Aquele monte de tela que vai abrir as janelas. Tá certo isso. Aquele momento, meu Deus, tá certo Tá isso. certo isso? Não tá. Então, a primeira coisa é, passa pela Bíblia. Você imagina as pessoas falando um trem desse pra você? Claro que não, entendeu? Então, assim, são coisas que as pessoas falam assim, ai, porque, não, eu quero fazer isso, mas, sei lá, a Espírito Santo falou que eu não sou capaz, ou que eu tenho que fazer isso primeiro, essas coisas. Assim, meu, você imagina o Espírito Santo virando pra você e falando assim, você é um incapaz? Não combina, né? Exato. Não combina. Então, são coisas que você precisa passar pela palavra e entender. O Espírito Santo falaria algo assim para mim. Uhum. É a primeira coisa. Daí, você já vai aí um bom caminhar, né? Você já consegue entender. Segunda coisa. O Espírito Santo, o pastor até brinca sobre isso. O pastor Claudinei, né? Ele não vai falar com seu pé, ele vai falar com a sua mente, ele vai falar da sua cabeça. Então, o Espírito Santo ele vai falar onde? Aqui, porque na nossa mente que acontecem todas as batalhas. Uhum. E aí, gente, eu gosto muito daquele versículo que fala sobre a armadura de Deus. Efésios 6. Porque ele fala assim que com o escudo da fé que apaga todos os dardos lançados pelo inimigo. Aí você fala assim, o escudo da fé, lançado os dardos que ele lança sobre o inimigo, tá bom. Onde o inimigo ele vai lançar as coisas? No coração, na nossa mente, né? Pra gente pegar aquilo e capturar aquilo como uma verdade para nós. Uhum. A partir do momento que isso vira uma verdade, a Bíblia já fala, assim como o homem se vê, assim ele é, assim como me vê, assim ele é. Então, automaticamente, você se vê dessa forma. Sofismas, né? E você vai ser daquela forma. Uhum. Mas você começa a agir daquela forma, mas aquilo, na verdade, não tem nada de você. Você acreditou que sim, nas mentiras que foram lançadas na sua mente. Exato. E é isso entra oração também. Não é o Espírito Santo falando com você, não é Deus, é a sua cabeça falando com você. Entendeu? Sim. É você falando sozinha, é você sendo muito criativo. Gente, o que a gente tem de bom? A gente tem de bom aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Uhum. Se o Senhor colocou uma criatividade dentro de nós, é porque quando ele falar, nossa mente vai ser criativa o suficiente para imaginar aquilo. Uhum. Da forma como ele for falar com a gente. É um dom nosso. Exato. Se a gente enxerga as coisas de uma forma, ele vai usar a nossa linguagem para falar com a gente. A gente não usa a linguagem para falar com as pessoas. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma linguagem do amor, cada um. E a gente sabe como lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. Você acha que o Espírito Santo vai saber lidar com cada um mais do que ninguém? O maior dos especialistas. Ele sabe como lidar comigo e com você. Entendeu? Então ele vai saber. O diabo ele vem, aí ele pega lá, então ele vai lançar. Daí, como que a gente combate isso? É o escudo da fé. E a fé é a certeza das coisas que se espera, a prova das coisas que não se veem. Ponto. Então, como que você apaga isso? Pegando aquilo que o Senhor falou, passou pelo livro da palavra, você sabe que é do Espírito Santo, no sentido assim, cara, eu imagino, o Espírito Santo falando isso pra mim? Não, então joga fora. Eu imagino, eu imagino o Espírito Santo falando isso pra mim. Eu imagino sim, o Espírito Santo falando isso pra mim. Nossa, então eu vou orar sobre isso daqui. Sabe, eu vou estar orando. Peguei essa palavra que o Espírito Santo me deu fé. É fé. Fé que ele tá falando com você. Eu posso pedir confirmação? Gente, claro que pode pedir confirmação. A gente fala assim, a gente fica testando Deus. Isso não é testar Deus. Testar Deus é você subir no telhado e como aqui, e se jogar e falar assim, Deus me salva. Entendeu? Isso é é relacionamento, né? Você conhecer. Ter certeza que você tá ouvindo. Eu tô aprendendo sobre o Senhor. Exato. Confirma para mim de uma forma que eu entenda mais claramente que é o Senhor. Por que não, gente? É liberdade. Exatamente. Liberdade, relacionamento, intimidade.
Exato. Ele vai confirmar com você de alguma forma, você vai saber que é ele que confirmou. E também tem os detalhes, os sinais que ele fala com cada um. Você perguntou como que ele fala comigo. Isso. Às vezes, quando o Espírito Santo fala assim, vai lá e fala tal coisa, vai lá e faz tal coisa, fica assim. Aí minha barriga já começa a borbulhar, já começa a queimar de um jeito que eu falo assim, é ele, senão eu não sentiria esse rebuliço que eu tô sentindo aqui dentro de mim. É ele que tá falando comigo. Uhum. Outra coisa, depois de um sonho, uma visão muito linda que ele me deu, a partir daquele dia, eu sinto o Espírito Santo algumas partes do meu dia, ou às vezes quando eu tô assim, tendo que resolver algumas coisas, ou então quando eu sou simplesmente de uma boa. Sim. Eu sinto uma brisa, assim, né, suave do meu lado esquerdo. Eu sinto algo aqui como se fosse uma mão nos meus ombros, mexer assim no fio do meu cabelo. Eu sinto, literalmente, eu sinto que aquilo já vai meio que amortecendo, assim. Uhum. E toda vez que isso acontece, eu sei que ele falando assim, eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. É Eu verdade. estou aqui com você. Então é uma forma que ele encontrou de estar comigo. Por quê? Ele sabe como eu me sinto amada. Uhum. Ele sabe disso. Ele sabe que a minha linguagem de amor, a primeira que deu é qual amor? Toque físico. O toque físico. Como que ele vai demonstrar para mim? Na minha linguagem de amor, eu estou aqui com você. Exato. Entendeu? Então são formas que a gente vai descobrindo, porque a gente vai buscando e vai acreditando. Porque se eu simplesmente, todas as vezes que ele fizesse isso, eu falasse assim, ah, é coisa da minha cabeça. Ai, eu não sei o que, não é o Espírito Santo. Não ia dar certo, porque nós precisamos acreditar no amor dele por nós, nós Uhum. precisamos acreditar que ele quer se relacionar, que ele está aqui, que ele está ali. E aí, conforme a gente vai obedecendo aquilo que ele vai falando, você pensa assim, você acha que o Espírito Santo falaria algo para você que causaria mal para você ou para alguém? Não. Então, se ele manda você fazer algo e aquilo é bom, vai trazer bênção, ainda que às vezes seja talvez uma palavra de confronto, mas vai ser bênção da mesma Uhum. forma para alguém. Aquilo significa que vai causar bem para alguém. E quando você faz aquilo, mesmo se você, eu não sei, não tenho certeza, mas vai ser bom. E você começa a obedecer ali nos pequenos detalhes. E você vai vendo e você vai falando assim, era ele mesmo. Era ele mesmo. Assim também, quando nós não obedecemos, muitas vezes ele parece que faz. Espírito Santo, nem que o senhor faz questão de mostrar. Mas aí, tipo assim, a gente vê alguém, né? Então, por exemplo, uma vez ele já falou: eu quero que você grave tal e tal vídeo. E eu gravei, deixei no celular, não postei. Ou eu simplesmente deixei passar e não postei. Quando eu fui postar ou para gravar de novo, eu já senti que não era mais para fazer aquilo. Já passado tempo. Gente, passava daí, tipo assim, 1, 2 dias. Eu vi alguém trazendo a mesma palavra, exatamente. A mesma palavra, ou fazendo exatamente aquilo que era. E aí eu olhava aquilo e falava assim, era pra eu ter feito isso também. Entendeu? Então, assim, são coisas que nós precisamos aprender a ouvir a voz dele assim. É verdade. Sabe, Deus, o Espírito Santo, ele fala de diversas maneiras. Ele vai falar em sonhos, tantas vezes em sonhos, em visões, durante o seu momento de oração, durante uma adoração, ideias que vão surgir na sua cabeça, elas caem, Do você nada. produzir isso. Lendo a Bíblia, uma nova revelação, algo que você nunca viu escrito ali. Você leu um texto tantas vezes, mas aquilo ressaltou os seus olhos. Através de um livro, nós falamos no último podcast, né, no primeiro podcast, esse é o segundo podcast nosso. Nós falamos do livro Encontro do pastor Claudinei. Também a gente não tá aqui ficar fazendo merchan, não é isso, mas realmente isso aqui é um manual realmente de como você aprender a se conectar com o Espírito Santo. Quem não leu precisa ler. Preciso, eu tô lendo ele, tô quase terminando de novo, pela quarta vez esse livro, porque realmente, cara, não é a Bíblia, mas o Espírito Santo fala conosco também através de uma leitura de um livro, lógico, não de qualquer livro. Cara, o Espírito Santo fala através de filmes que a gente assiste, ou seja, ele pode falar através de qualquer coisa, desde que você esteja disposto a ouvi-lo. E como a Anissa disse, é um refinamento dos seus ouvidos, para que pouco a pouco você vai conhecendo a voz dele. É igual o bebê, nós temos o nosso filho caçula, o Pedrinho, tá, vai fazer 9 meses agora.
E é engraçado porque agora ele começa a ouvir mais, entender as nossas vozes, né? É. Então, agora, depois de 8 meses, quase 9 meses, você fala, ele já olha, ele já sabe quem é. Você fala, por exemplo, olha o papai, ele já olha o papai, olha pra mamãe, olha pra irmã, olha pra Clara, olha pro Miguel, olha pra quem for. Ele já começa, porque o ouvido dele foi sendo treinado. Quando ele chegou em casa, eu falava assim, Pedrinho, olha o papai. Ele nem aí. Por mais que ele já ouvisse da Maria. Exato, mas ele tá conhecendo, então, é discernir uma voz. É realmente Afinar o você. sentido. Exatamente. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida sobre como conhecer a voz do Espírito Santo, ter certeza, é que quando ele fala, ele não erra. Ah, é verdade. Então o Espírito Santo começou a pedir tantas coisas para mim, falar para fazer tantas coisas, e eu comecei, com um filho desobediente, comecei falando, isso é coisa da minha cabeça, isso é loucura, imagina. Até que um dia eu falei assim, cara, eu quero saber se ele está falando comigo. Porque eu acho que eu não seria doido de criar, assim, cara, não seria tão criativo para falar assim comigo mesmo dessa maneira. Ou quando ele pediu pra eu não vou contar isso para vocês agora, porque eu já contei na administração. Quem sabe a gente coloca depois um vídeo sobre isso. Mas ele pediu pedir perdão para pessoas. Eu falei, cara, como que é eu produzindo, eu pedindo perdão? Mas pouco a pouco eu fui fazendo as coisas que ele me pedia para fazer. E eu vi uma vez, se não me engano, acho que foi no livro do Pastor Claudinei, se eu não me engano. Você já pediu conselho pra uma pessoa? Cara, Lógico. todas as vezes que conselhos deram certo? Alguém te deu uma direção pra você fazer alguma coisa, você foi lá e fez? Deu errado já alguma vez? Você teve que consertar, tratar os caquinhos e tentar arrumar, né? Agora, o Espírito Santo alguma vez te deu uma direção, você obedeceu e deu errado? Jamais, jamais, Então, jamais. partindo desse pressuposto, dessa verdade absoluta, que o Espírito Santo jamais está errado, eu comecei a testar. Então, se era coisa da minha cabeça, se era eu criando, estava errado. Assim, então, não é ele falando desse jeito comigo. E pouco a pouco foi desenvolvendo esse relacionamento. E isso já entra nessa pergunta. Na próxima, se alguma vez ele te pediu para fazer algo que pareceu loucura, mas mesmo assim, por obediência, você decidiu fazer, Sim. você quer compartilhar com a gente? Olha, tem duas coisas que eu lembro, né? Uma vez ele mandou eu falar algo para uma pessoa que eu não tinha muita intimidade ainda, mas não era uma coisa assim, ai, olha, Deus está dizendo que seu futuro vai ser brilhante e que você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Não era assim, era uma palavra, era de confronto, né? De dizer, tipo assim, olha, o que você está fazendo, você sabe da verdade. E olha para onde você está caminhando. E eu falei, mas nunca que eu vou. Eu falei, mas não vou. Eu falei, mas eu não converso com essa pessoa mal olha na minha cara, nem conversa comigo. Como? Eu me lembro que eu chamei essa pessoa em casa e eu conversei com ela, né? E ali naquele momento, assim, foi muito esquisito, assim. E porque, assim, foi um palavra de confronto, então ela também me Uhum. confrontou muitas coisas. E depois foi embora. Mas foi uma palavra que surtiu efeito. Eu vi o efeito acontecer depois. Não por causa da minha palavra, porque eu acredito que Deus, ele, quando a gente é obediente a Ele para fazer algo, Ele age muito mais na nossa vida, para testar o nosso coração, Exato. né, também. E depois as coisas foram acontecendo e eu fui entendendo o que estava acontecendo ali realmente depois dessa conversa. E aí a minha mente abriu para falar assim: olha, as coisas não são bem o que parece. Uhum. Então eu pude me aproximar dessa pessoa de um jeito diferente, né? E orar por isso. Uhum. Então, isso, né? E a outra coisa que eu me lembro foi quando uma vez, não sei se você lembra, amor, a gente ia para São Paulo numa viagem, eu fui procurar uma bolsa, lembra? Uma bolsa Tô tentando. transversal. Eu fiquei no shopping procurando, a gente, acho que para Casa Cura, alguma coisa assim, não lembro. E aí eu Faz fui, tempo. é, e eu fui, rodei o shopping, achei uma bolsa e, enfim. E, gente, nunca fui enrolada para comprar coisa, já que sabe, eu sou prática, né? Lá aquele dia eu me enrolei. Enrolei demais. Enfim, comprei a bolsa, tal, gente. Usei a bolsa aquela vez, acho que mais uma vez, eu lembrei onde eu tava na igreja. E eu tinha organizado todas as minhas coisas num saquinho antes, né? Ah, Assim, lembrei agora. Agora num lembrei. saquinho. E deixado dentro da bolsa. E aí, assim, de repente eu tô lá, né? Os fala assim: pega essa bolsa, dá pra tal pessoa. Peraí, acho que na minha cabeça não é pra dar, não.
Mas aí eu lembrei ainda que eu falei assim, mas eu procurei tanto essa bolsa. Uhum. Eu fui em tantas lojas, eu fui em uma, fui em outra, fiquei indo e Exato. voltando. As crianças não aguentavam mais, entraram, mãe, de novo, você viu, mas de novo é mesmo? Mãe, é a mesma. E a pessoa falou assim pra mim, pois é, você procurou tantos detalhes, porque não era pra você. Aí eu falei, eita, tá bom, já entendi tudo. Aí fui lá, peguei meu saquinho que estava dentro da bolsa, fui lá, entreguei a bolsa. Então são coisas que eu falo assim, ah, mas era só uma bolsa. Não poderia ser, né? Mas enfim, para outras pessoas poderem representar outras E era coisas. uma bolsa que ela queria, né? E era uma bolsa. É. Então, a hora que você vê sobre isso, você fala assim, meu, gente, é o Espírito Santo que fala. E parece loucura, porque às vezes você fala assim, cara, eu não vou entregar, a pessoa vai achar que eu tô dando esmola, a pessoa vai achar, tipo, você tá achando que eu tenho condição de Uhum. comprar uma bolsa? Entendeu? Então, muitas coisas podem acontecer, né? Quando você confronta, né? E você tem que fazer as coisas dessa forma, desse jeito, assim. Tem Exato. outras também, mas não Isso eu acho sei. interessante porque é como se fosse Deus, o Espírito Santo, não somente testando, mas ele formatando o nosso coração para ser pronto a obedecer. E às vezes ele começa com coisas pequenas, geralmente é com coisas pequenas, né? E ele vai aumentando o nível até você se tornar uma pessoa confiável. Isso eu acho fantástico. Eu acredito assim, quando ele chegar a pedir algo muito difícil, é porque você já deu um passo, mas você é uma pessoa confiável. Porque ninguém chega e pede algo grande e difícil para alguém que não conhece. É igual quando ele fala que você tem que pedir perdão pra alguém, você fala assim, mas é a pessoa que tá errada, não sou eu. Exato. Aí a Bíblia vai lá e fala assim, se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, vai lá. Oh, meu Deus. Mas Exato. por que eu? Jeová, É porque os, é eu? os Hã? processos. Porque qual que é o objetivo? Mas faz Qual que é o parte. objetivo disso? É se tornar cada dia mais parecido com Jesus. E qual que é a melhor maneira de se tornar mais parecido com Jesus? É fazendo o que o Espírito Santo pede para fazer. Ele não vai pedir algo só porque não tem o que fazer e não, eu vou Por fazer, usar a capricho. gente como marionete. Vamos testar até onde ele aguenta. Não, porque ele tá o quê? Provando o nosso caráter, formatando o nosso caráter, para que a gente seja cada dia mais parecido com Jesus. E isso realmente causa uma transformação na nossa Sim, vida, sim, certo? certo. Por que nós devemos buscar um relacionamento com o Espírito Santo e ouvir a sua voz? O que você acha que isso influencia e muda principalmente? Isso muda na vida de todas as pessoas, certo? Principalmente de um adolescente e de um jovem. Nossa, ó, se a gente pega um livro, por exemplo, como esse do pastor Claudinei, né? E a gente compra um livro como esse, nós não estamos comprando um escrito de um livro, nós estamos comprando a história de uma vida. 20 anos, pelo menos, de Por quê? experiência. Porque é uma experiência colocada aqui em algumas páginas que vão fazer com que você não precise errar ou não, ou você tenha um conselho para acertar em algo que você muito Exato. provavelmente erraria na sua vida. A Bíblia é o principal livro que nós temos tudo escrito para nós, certo? Correto? Nos ensinando de tudo aquilo que a gente tem que fazer. Mas, se a gente for ver quais são as pessoas, quantas pessoas já leram a Bíblia inteira, principalmente aí se a gente colocar antes dos 12 anos, acho, a porcentagem é muito pequena, né? Então, o que a gente tem que fazer? Conhecer aquele que escreveu, que inspirou a Bíblia, né? Escreveu, inspirou a Bíblia. Então, por exemplo, assim, eu fico pensando assim, poxa, hoje a gente tem o ano. A gente tem, cada 15 dias tem o clique, tem o move, a gente também tem o start, acontece aos domingos. E aí eu fico imaginando ali, os nossos filhos, por exemplo, Exato. eles vão crescer ouvindo verdades, eles vão crescer ouvindo histórias, ouvindo e vendo, vivendo testemunhos, não só de ouvir, mas de ver e vivenciar os testemunhos, entendeu? Que vai fazer com que isso encurte muitos erros da vida deles. Eles vão errar se eles realmente quiserem errar por sacanagem, por falar assim, não, eu não entendi a verdade, mas eu Uhum. quero. Então tá bom. Mas assim, quando um jovem, um adolescente tem intimidade com o Espírito Santo, gente, ele vai saber o que fazer a vida dele inteira, todos os passos. Porque às vezes você fala, ah, mas eu vou perder a minha juventude, entendeu? Eu falo, cara, desde quando ganhar
a juventude é ficar embalada até tarde, desde quando ganhar a juventude, entendeu? Cada um tem, não é para julgar, mas é só a gente pegar pela questão de saúde mesmo, dessas coisas. Uhum. Isso vai levar para que lugar? Para um lugar onde as pessoas estão cada vez mais machucadas, ansiosas, perdidas, não sabem quem elas são, não sabem mais de quem elas gostam, não sabem mais da identidade que elas são. A começar por aí, entendeu? A começar por aí. Então, assim, cara, Deus nos criou por um motivo, uma razão. E quando um adolescente tem um encontro com o Espírito Santo e começa a ser a melhor, a fazer dele seu melhor amigo, ali ele já começa a ser curado, ele não precisa esperar chegar na vida adulta para ele ser curado. Ele não precisa esperar alguém falar para ele que ele precisa ser curado. O Espírito Santo já vai mostrando. Olha, você está triste por causa disso. Olha, o seu coração, cuidado com isso daqui. Exato. Olha, você percebeu que você se fecha quando alguém fala isso com você? Entendeu? E aí o Espírito Santo vai moldando, vai modelando, o Espírito Santo vai tratando, vai curando. Como é que esse adolescente vai se tornar um adulto? Curado, sarado, cheio da presença do Espírito Santo. Vai gerar uma família onde eles vão ter identidade de mãe, de pai, de filhos. Aonde ali na identidade da família, eles vão receber a palavra da Uhum. verdade na vida deles. Caráter, hombridade, entendeu? Verdade, Uhum. sem mentira, honestidade, sabe? Compromisso, segurança. Então, tudo isso que vai ser a base. E às vezes a gente não tem noção, porque a gente fala assim, eu sou um adolescente. Sou um adolescente que está sendo formado agora para gerar as próximas É gerações. verdade. É a base, entendeu? Então, por que que é importante? Porque o Espírito Santo, ele é quem vai direcionar, ele é a cura, ele é a resposta, ele é a verdade, ele é tudo. Ele é tudo ali, mas não aquele tudo que você fala assim, ele é tudo. Ele é tudo que a gente precisa. A gente precisa de um amigo, ele é. Se a gente precisa de um mestre, ele é. Se a gente precisa de um professor, ele é. Se a gente precisa de uma direção, ele tem. Se a gente precisa de um conselho, ele tem. Se a gente precisa de um abraço, ele dá. Uhum. Ele é completo, ele nos completa. Com certeza. Ele faz com que o adolescente tenha um entendimento mais amoroso de olhar para os pais, por exemplo, que não dão muito amor. Ou para os pais que não souberam, talvez não receberam e não sabem como fazer isso, mas ele começa a olhar com amor e entender, não tem a ver comigo. Eu não estou errado de ter nascido. Eu sou especial. Isso é muito legal que você falou, sobre colocar o amor pelos pais, por exemplo. No livro Bom Dia, Espírito Santo Benihim, ele fala no capítulo 1, eu acho que é o capítulo 5, se eu não me engano. Ele fala que quando ele é judeu, e quando ele se converte, acho que ele é judeu, se eu não me engano é isso mesmo. Ele se converte ao cristianismo. O pai dele ficava bravo dele ficar orando, lendo a Bíblia até tarde, essas coisas, né? E quanto mais o pai dele perseguia eles, vamos colocar assim, mais amor o Espírito Santo colocava na vida dele pelo pai. E é interessante porque às vezes a gente, jovens e adolescentes, nós já fomos, por incrível que pareça, né? 5, 6 anos atrás a gente era jovem. Mas é interessante que a gente acha que isso é somente para quando eu já tiver, for adulto, tiver minha família, eu já tiver curtido a minha vida, porque eu não quero desperdiçar. Mas a gente começa a olhar grandes homens da palavra, a Bíblia, que foram chamados por Deus e usados por Deus a partir da sua infância e adolescência. A gente tem Josias, rei de Israel, que nasceu no meio de uma família perversa, fazendo tudo que desagradava a Deus, e ele agradou a Deus. Nós temos o próprio José na Bíblia, um adolescente com 17 anos de idade foi vendido como escravo, poderia ter se perdido, ido para um país distante e ter feito o que bem quisesse, estava longe da vista de todo mundo. A gente tem o quê? Samuel. Samuel ouvia a palavra desde o quê? Desde pequeno, desde criança. Samuel, Samuel, ouviu a voz de Deus. Davi, adolescente também, em torno dos seus 17 anos. Ou seja, quanto mais cedo você, escute isso, se você é pai de adolescente, principalmente, quanto mais cedo seu filho conhecer a verdade sobre o Evangelho, sobre quem é o Espírito Santo, e decidir obedecer ele, mais sucesso, vamos colocar que não deu uma, não sei encontrar a palavra agora, sucesso na vida ele vai ter. E eu não estou falando de sucesso financeiro, não estou falando disso, mas sucesso para cumprir com o propósito dele. Mais novo ele vai descobrir qual é o chamado. E é nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Quanto mais cedo você vai evitar coisas na sua vida,
Você pode evitar coisas na sua vida que vai te marcar para sempre. Você pode evitar traumas, você pode evitar problemas, você pode evitar feridas abertas. Tudo se você decepções, desilusões, tudo se você decidir ouvir a voz do Espírito Santo enquanto ainda novo. E você sabe, amor, é muito legal, né? Porque a ciência ela sempre comprova a vida, né? E aí tem estudos que falam que você consegue ensinar, né, ali o caráter, ensinar o principal que vai formar ali a identidade, né, das crianças e tudo isso é questão de princípios, valores, você consegue até os 12 anos, né? E aí, o que que acontece, gente? Isso foi comprovado cientificamente. Até os 12 anos. E o que que a Bíblia fala? Inculca, o quê? Inculca, Na mente, na inculca, cabeça, inculca, martela, fica. inculca. Fica o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Por quê? Porque quando a criança crescer, não se desviará dele. Exato. E até quantos anos que era considerado criança na Bíblia? Quando isso foi escrito? 12. Até 12 anos. Ou seja, aí é importante você pensar assim: ah, eu vou levar meu filho lá no mundo, ok? Sim, você tem até os 12 anos para ensinar princípio, valor e palavra e tudo aquilo que você puder ensinar para eles. Ah, mas então depois dos 12 anos, meu filho, depois dos 12 anos eu entrei na igreja, meu filho está perdido? Não, obviamente que não, entendeu? Só que aí já vão passando alguns anos em que já vão ter mais algumas questões que vão ser tratadas, que são umas questões que vão ter que ser ali olhadas mais de perto, lógico. Nunca é tarde, entendeu? Nunca vai ser tarde. Só que quanto mais cedo, que essa é a pergunta, Exato. quanto mais cedo é melhor. Isso significa que eles nunca vão errar? Não. Que eles nunca vão tomar decisões erradas? Claro que não, gente. Pega o exemplo de Davi. Mas ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia que ele tinha que se arrepender. Exato. Então, é uma coisa que, quando nós entendemos o princípio, os valores, nós podemos até errar, escolher, e a gente vai fazer isso, porque Deus vai modelando o nosso caráter, e aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar até o fim. E eu sempre brinco, tomara que demore bastante, a gente vê bastante dessa época, porque a gente vai ter eternidade para passar com Deus, mas, enfim, quando a gente erra, a gente tem que saber o caminho de volta. Quando a gente não tem os princípios bem firmados no nosso coração, aí entra a religiosidade. Aí volta lá naquela primeira pergunta que a gente falou. Daí a culpa, aí é o remorso, não é o arrependimento, né? Então aí a pessoa ela se esconde ao invés de, não, eu preciso voltar por esse caminho aqui, porque eu sei que ele vai me aceitar. Então é muito importante na vida de um jovem. Gente, o jovem, ele vai definir a carreira dele, ele vai definir a vida dele, ele está prestes a se formar, criar sua profissão ali, sua família. Como que alguém quer dar um passo desse tão importante sem o Espírito Santo junto? É uma coisa que não se encaixa. Porque o Espírito Santo tem todas as respostas. Porque não adianta ter todo o conhecimento do mundo. Conhecimento do mundo, você vai ler livro, você vai fazer pós, você vai fazer estudar, e isso a gente tem que fazer mesmo. Tem que estudar, tem que buscar conhecimento, porque a gente não pode ficar para trás, não, gente. Nós somos inteligentes, o Senhor nos criou inteligente e capaz para aprender o que a gente quiser. Mas a sabedoria só vem dele, a sabedoria só vem dele. E é a sabedoria que é a diferença, que é aquele quesinho a mais ali que faz você ser notado no trabalho, que faz você ser alguém visto pela sua futura esposa ou pelo seu futuro esposo. Aquele quesinho a mais ali que faz com que você tenha sucesso. Por quê? Porque as pessoas querem estar junto, porque tem paz, porque tem palavra, entendeu? Porque tem caráter, porque é uma pessoa que confiável. Exato. E tudo isso começa onde? Lá Lá atrás. atrás. Foi o que aconteceu com José. Diante do faraó, falou assim: quem seria melhor para ser o governador de todo o Egito, a não ser José, quem tem o Espírito do Senhor? Olha que interessante isso. Ele não que tem inteligência. Quem conheceu tudo porque ele estudou tudo sobre o Exato. Egito. Não, não era isso. Que era o cara mais esperto. Quem tinha mais network, tinha mais contato, tinha mais dinheiro, mais recursos, mais poder, não. Quem tem o Espírito do Senhor. Só que isso é uma decisão. Nós estamos aqui apresentando uma verdade para você. Porém, é decisão de cada um saber se aceita o desafio de se render, adorar e obedecer, e assim ouvir a voz e seguir a direção, ou ignorar. Porque não é fácil, né, amor? Não. Simples.
é gostoso porque começa a dar certo, né? Porque, por exemplo, o Espírito Santo vai colocando as pessoas certas no nosso caminho, ele vai dando ideias, ele vai colocando coragem e ousadia. Só que ele vai lapidando. Então, são coisas que a gente vai Isso querer dói. fazer que ele não vai permitir. Ele vai falar, você quer isso? Mas não pode. Exato, É isso aqui que eu quero pra você. Você vai fazer assim? E a exato. gente tem que matar a nossa carne, sabe? Aquela luta. Matar a nossa carne é pessoas, né? É você matar a sua vontade, né? Aquilo que você não pode Isso. fazer. E contra aquilo que realmente Deus não quer. E muitas vezes não é pecado, não é um pecado. Mas Não, é algo que Deus não quer naquele, o Espírito Santo não quer naquele momento. Como o apóstolo Paulo, ele estava querendo viajar para poder pregar o evangelho e fomos impedidos pelo Espírito Santo. Cara, como? e aí volta no que nós falamos no podcast anterior com o Eliel, pastor Eliel, que era que o óbvio nem sempre é o correto, nem sempre é a vontade de Deus. Às vezes eu não quero daquele jeito. Como o Eliel disse, pergunta o sabor do pastel. Às vezes ele não gosta do pastel de palmito. Exatamente, como eu disse, às vezes ele quer um carne com um quatro queijo, um sabor de pizza, eu não sei. Ou seja, é fazer a vontade de Deus do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Nós estamos falando sobre um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. É o tema que nós estamos tratando nas nossas séries de mensagens no Oxygen One. Mas e o pai e o filho? A gente está deixando eles de lado? Não. Não. Então como que eles se relacionam conosco? De uma maneira rápida. Se você tivesse 1 minuto, 2 minutos para poder fazer como que o Espírito Santo, como o pai e o filho se relacionam conosco, junto com o Espírito Santo. Essa é boa, né? Bom, Tô não brincando, eu tô vou querendo. falar pra mim, tá? Eu vou falar pra mim, gente. Pra mim, Deus, ele é o Deus Pai, provedor, protetor, aquele que a gente vai depositar a nossa confiança, porque, cara, ele é o Todo-Poderoso. É, ponto final. Ele é, ponto final, sempre foi, sempre será, sempre haverá de ser, acabou, é isso, não tem que discutir com ele. Jesus, ele é o nosso mestre. Jesus, ele é o nosso Salvador, sabe? Jesus, ele é aquele que a gente olha assim e fala assim, nossa, mas como ele pode ser tão lindo, sabe? Assim, tão sábio. Ele é aquele que a gente busca e a gente fala assim, nossa, eu preciso ter o coração de Jesus, sabe assim? E o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. O Espírito Santo é aquele que ele vem, ele traz pra gente um, um refrigério, sabe? Porque Jesus, ele veio e morreu, nos deu a salvação. Deus, digamos assim, né? Os três são um, mas ele nos criou. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a viver, entendeu? Então, assim, sem o Espírito Santo, a gente não consegue entender quem foi Jesus. Porque sem ele a gente não entende que nós somos pecadores, nós necessitamos da graça de Deus, nós precisamos do Uhum. sacrifício de Jesus para nos conectar. E nós não conseguimos entender que nós temos um Pai que é protetor, que é provedor e que ele é um Pai diferente. Então, sem o Espírito Santo, a gente não consegue chegar, entendeu? Até Jesus e até Deus ali, no sentido assim de ter esse entendimento. É claro que foi o sacrifício de Jesus que ligou, que fez tudo isso daí. Mas a gente olha para Jesus como um simples profeta, ou como alguém que veio, foi uma pessoa muito boa, que viveu entre nós, Uhum. entendeu? Não. O Espírito Santo traz para a gente quem é Jesus. Ele é o Rei dos Reis, entendeu? Exato. Também. Ele tem poder. O Uhum. nome dele, ele venceu a morte, Exato. entendeu? Não existe nome mais poderoso que o dele. Mas o Espírito Santo, ele está aqui, todos os dias ali com a gente, aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa que você fala assim, nossa, tô com vontade de chorar, Espírito Santo. Nossa, entendeu? Nossa, eu tô feliz, Espírito Santo. Nossa, Espírito Santo, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Nossa, eu tô assim pra baixo. Sabe, tipo assim, se fosse divertidamente, acho que o Espírito Santo seria aquele que todas as nossas emoções, a gente vai e o Espírito Santo fala assim, vai, pode falar. Entendeu? Tipo assim, eu tô aqui, eu tô te ouvindo, sabe? E ele vai mostrar o caminho e ele vai te lembrar de quem é Jesus e de quem é Deus, Uhum. entendeu? É Exato. uma conexão entre os três ali. Exato. Eu usei na última ministração uma analogia que eu acho incrível, que é do sol. Mas antes de falar disso, é importante ressaltar
quando a gente fala do Espírito Santo, a gente não está falando de um arrepio, a gente não está falando de um sentimento, de um Não. calafrio, de um fogo intenso, nada disso. Nós estamos falando de Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. É, E ele não é menos Deus que o Pai, e nem menos Deus do que o Filho. é. E aí, quando a gente fala da Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a gente acha porque ele tá em O terceiro terceiro lugar, é bronze. ele é a medalha bronze, né? Ou seja, né? Faz um prêmio de consolação, porque se vai ganhar tendo três só é bronze, né? Mas não, ele é o terceiro, porque isso eu já disse outras vezes. Porque foi o último dos três a ser revelado a nós como nós o conhecemos hoje. Mas ele é quem traduz e torna audível, torna baixo e convicção do Pai e do Filho. Ou seja, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, nós estamos ouvindo o Pai falando e o Filho falando. Porque os três são um. Os três andam em harmonia, têm o mesmo pensamento, a mesma visão e caminham na mesma direção. E eu falei do Sol. Se nós pudéssemos entender, o Pai é a fonte. É a fonte de tudo, ele é o Sol. Jesus é a luz que emana do Pai. E o Espírito Santo é o calor que você sente. Ou seja, o que está mais perto de nós quando a gente está diante do sol? O calor. Mas nós vemos a luz quando a gente olha e a gente não consegue nem aproximar do sol, senão a gente se queima. Então, é exatamente isso. Então, quando nós estamos orando, nós estamos falando, cantando, adorando ao Espírito Santo, nós estamos falando diretamente com o Pai, com o Filho. Quando você é abraçado pelo Espírito Santo, você está sendo abraçado pelo Pai e pelo Filho. Isso é fantástico, isso é incrível, porque traz um consolo e um conforto muito grande. Por quê? Porque tem momentos, amor, eu acredito nisso, tá? Se estiver errado, você, mas eu acredito. Tem momentos na nossa vida em que a gente precisa de um pai. Exato. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa de um mestre, De um amigo. de um amigo. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa de alguém que fala assim, cara, você tem valor, olha o que eu fiz por você. Olha as marcas nas minhas mãos, entendeu? Como se fosse Exato. alguém assim. Eu dei a minha vida por você. Como que você fala que você não tem valor? Entendeu? A gente precisa de um Deus que pensou em nós, um Pai que vai te proteger. E Exato. você não vai precisar se defender, porque ele se defende por você. E às vezes a gente vai precisar de alguém que vai estar ali nos mostrando o caminho o tempo todo. Não faz isso. Não olhe isso. Não fale assim. Exato. Não poste essa foto. Não responda essa mensagem. Uhum. Não responda essa provocação. O tempo todo aqui, ó, falando, Exato. falando, falando. Falando com o quê? Com a nossa mente. O tempo todo ali, sabe? Uhum. Ensinando, tendo paciência. É verdade. É como eles se mostram. Eles se mostram da forma como nós precisamos. Porque Em eles cada nos dia. conhecem a cada dia. Por isso que cada dia é diferente. Cada dia é diferente. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Então, diante de tudo isso que nós conversamos, de tudo que nós temos falado nessas últimas semanas, quem é o Espírito Santo para você? Em que lugar ele ocupa na sua vida? Não vai responder que ele é tudo, tá? Não. Você ia falar que ele era tudo, né? Não, eu tô mais precisado. Não faça essa brincadeira. Tá vendo? Obrigado. Na prática. Quando a gente começou a conversar sobre isso, né? Eu lembro que a gente conversou pra gente perguntar isso, Santo, quem é você pra mim, né? E quando eu perguntei pra ele quem era ele pra mim, a resposta que eu obtive dele, e é o que eu vou falar agora, né? Ele literalmente ele é tudo porque ele é tudo que eu preciso. Uhum. Mas especificamente na minha vida, ele é a cura. Essa é a resposta, eu sou a cura pra você. Porque quando quem já ouviu nosso testemunho já sabe, mas assim, quando eu olho para trás, lá para trás da minha vida, e eu começo a ver a minha caminhada, e desde quando eu tinha 9 anos, eu tive o primeiro contato ali com Jesus, de quem era Jesus. Daquele momento ali em diante,
eu precisei da cura constantemente na minha vida. Uhum. Então, eu precisei da cura em muitos momentos. E se ele não tivesse sido a cura em todos os momentos em que ele foi, eu não teria chegado, acho que inteira, com certeza, até hoje. Então, porque ele foi me curando, até que eu tivesse um entendimento para ser curada mais profundamente sobre algumas coisas ainda, porque ele foi me tratando, ele foi me curando em situações ali, principalmente com pessoas que eu poderia ter cortado vínculo ou ter tido atitudes diferentes ali, ele colocava amor, ele colocava perdão. E eu só podia dar isso daí porque ele estava me curando. Não era sobre mim. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, Espírito Santo, obrigada, porque se o Senhor não tivesse feito isso, eu passei por muitas coisas, mas eu também não teria vivido bons momentos. Então, para mim, ele é a cura e ele continua sendo constantemente, sempre vai ser. E sempre vai ser a pessoa que eu mais vou buscar estar perto. Amém. Muito bom. Ah, penso muito obrigado por esse bate-papo. Eu que Realmente foi agradeço, incrível amor. estar com vocês. E você que ficou até o final aqui com a gente, muito obrigado. Nós estamos muito felizes. E caso tenha ficado alguma dúvida, algo que você queira perguntar, por favor, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer te responder. Sabe, se você curtiu esse episódio, já deixa seu like, compartilha com todo mundo, se inscreva no canal, vai ser muito importante pra gente. Que Deus te abençoe e que você possa ter um relacionamento profundo, verdadeiro e íntimo com o Espírito Santo. E sempre disposto a ouvir a sua doce e suave voz. Então, até o próximo Pode Isso, pastor. Valeu! Muito obrigado, meu amor.